para lá de especial com ele, que é o nosso diamante ouro, né? O Kevin Moore. Ele tem centenas de milhares de pessoas em sua equipe da For Life. Muitos líderes espalhados pelo mundo o tem, assim como nós aqui no Brasil, né? Como o grande upline. E hoje ele vai nos falar com a tradução do Jonathan Castellano. Então, com vocês, Kevin Moore, Jonathan Castellano, vamos realmente mudar a nossa vida a começar de agora. Okay, Kevin. All right. Thank you so much for joining me on this Monday night. Obrigado por se juntar a mim nessa segunda-feira à noite. It's a special night tonight because it's my wife's birthday. É uma noite especial hoje porque é o aniversário de minha esposa. And she's the biggest why for me and for life. She's my purpose. She's my reason. She is the source of all the joy that I have. Ela é o meu grande porquê de fazer o negócio com a For Life, é a minha grande razão, meu grande propósito. Ela é a alegria da minha vida. And so I told her, I said, after I get done with my meeting tonight, I'm going to take you to your birthday dinner. Então eu disse para ela, assim que eu terminar a minha reunião de hoje à noite, eu vou te levar para o seu jantar de aniversário. I said, it's your birthday, so I don't care where we go, but I'll give you one of three choices. É seu aniversário, então não me preocupo com onde a gente vai, eu te dou 3 escolhas. And so I told her the 3 restaurants that you can pick from. Então eu falei para ela 3 restaurantes que ela poderia escolher. One's called Rodizio. Um deles é chamado Rodízio. One's called Tucanos. O outro é Tucanos. And the other is called Brasa. E o outro é chamado Brasa. And she just started shaking her head because all 3 of those places are Brazilian steakhouses. E ela começou a fazer um sinal com a cabeça porque os 3 são churrascarias brasileiras. So I kind of stacked the deck because that's my favorite kind of food. E eu meio que estou preso a isso porque esse é de fato a minha comida preferida. So I'm excited about what I'm going to talk with you about this evening. Eu estou entusiasmado com o assunto que eu vou tratar com vocês nessa noite. And the topic is one that I think is very important for our success. E o tópico é um daqueles que eu acho que é muito importante para o nosso sucesso. And first I have a question. Mas primeiro eu tenho uma pergunta. Who is your boss in For Life? Quem é o seu chefe na For Life? See, I see Anderson giving Anderson. me the correct answer. That's the correct answer. My boss? Yes. Essa é a resposta correta do Anderson. See, what I want you to realize is this is a business where you sign up as an independent affiliate to partner with For Life. Esse é um negócio no qual você se inscreve como um empresário independente em parceria com a For Life. So I'm in most of your uplines on this call. I didn't get it, sorry. I'm in the upline of most of you on this call right now. Eu sou o upline de quase todo mundo nessa chamada agora. But I'm not your boss. Mas eu não sou seu chefe. Dave Daughtry is my sponsor, and he's a Platinum International Diamond. O Dave Daughtry, ele é o meu patrocinador e ele é um diamante internacional platina. But he's not my boss. Mas ele não é meu chefe. We're all in this as partners together. Nós estamos nisso juntos como parceiros. So together building people means that we rise as one. Então, juntos edificando vida quer dizer que nós nos elevamos como um. But you're self-employed when you join For Life.
Você é autoempregado quando você se junta à For Life. You are starting your own business. Você está começando o seu próprio negócio. Dave Daughtry is the head of our organization. O Dave Daughtry, ele é a cabeça da nossa organização. We're all within his team. Nós todos estamos no time dele. But you are the person that motivates and builds and ultimately is accountable for your success. Mas você é a pessoa que constrói, que motiva. Em última análise, você é o responsável pelo seu sucesso. See, that's the difference between a job and a business. Essa é a diferença entre um emprego e um negócio. With a job, your boss tells you you have to be here at this certain time. No emprego, o seu chefe diz, você tem que estar aqui num determinado horário. With a business, I don't have a boss telling me when I'm supposed to get to work. Com um negócio, eu não tenho um chefe me dizendo a que horas eu tenho que entrar no trabalho. So just like you're self-employed and it's your own independent business, you have to be self-driven and self-motivated. Então, da mesma forma que você é autoempregado, você tem que ser autorresponsável e automotivado. Which means if you treat For Life like a hobby, O que significa que se você trata a For Life como um hobby, it will very likely produce results like a hobby. ele provavelmente vai produzir resultados como um hobby. If you treat For Life like a business, Se você trata a For Life como um negócio, then if you give enough time and you work hard and work smart over a period of time consistently, it will give return like a business. se você se esforçar, for consistente e trabalhar consistente e regularmente por um bom período de tempo, ele vai te trazer resultado como um negócio. So I'm going to share something that I think we should all do as business owners. Então, eu quero compartilhar com vocês algo que eu acredito que cada um de nós deve fazer como donos do nosso próprio negócio. And this was a practice that I first learned in corporate America. E essa foi uma prática que eu aprendi primeiro numa empresa americana. And this exercise was developed by a man named Stephen R. Covey. E esse exercício foi criado e desenhado por um homem chamado Stephen R. Covey. And Stephen R. Covey wrote the book 7 Habits of Highly Effective People. E o Stephen Covey é o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. He was one half of Franklin Covey, the day planner and personal development company. Ele era um dos sócios que tinha metade da empresa Franklin Covey, que tem planejadores de desempenho profissional. And he said all small business owners should do this practice a couple times a year. E ele disse, então, que todos os donos de pequenos negócios deveriam fazer esse exercício pelo menos 2 vezes ao ano. So guess what? Então, adivinha o que é? You're all small business owners, so we're going to do this together. E vocês todos são donos de um negócio, então nós vamos fazer isso juntos. We're approaching the halfway mark of 2022 in the next few weeks. Nós estamos nos aproximando da metade do ano de 2022 em algumas semanas. So this is a good time to do a reassessment of our business and our approach.
Então, é um bom momento de fazer uma reavaliação do nosso negócio e de nossa abordagem. So there's three different parts of this practice. Então, há três diferentes partes nessa prática. The first one is start. O primeiro é início. So look at your business. Então, dá uma olhada no seu negócio. Evaluate. E avalie. Is there something that you should be doing that either time or circumstance or excuses have stopped you from doing it? Existe alguma coisa que você deveria estar fazendo, mas que o tempo, as circunstâncias e as condições estão te impedindo de fazer? Maybe it's something you know will build your business, but you're afraid or you're intimidated. Talvez seja algo que você sabe que ia construir o seu negócio, mas você está intimidado, com medo. Maybe it's something that you see others doing successfully, but you're worried about the comparison. You don't know if you can do it as well as others. Talvez você esteja vendo outras pessoas fazerem, sendo bem-sucedidas, e você está com medo da comparação. Você talvez não consiga fazer tão bem quanto eles. Perhaps it's something that you need to schedule because there's too many hours in the day that get away from you, and so the day runs you rather than you running the day. Talvez seja algo que você deva planejar para que o volume de tempo do dia não te atropele, né? O dia controle você ao invés de você controlar o dia. But it's crucial to find something in your business right now that you're currently not doing that you're going to commit to start doing. Mas é essencial que você identifique algo que você sabe que deveria estar fazendo no teu negócio e que não está fazendo e que você comece a fazer imediatamente. The second is stop. A segunda parte é pare. It's equally as important to evaluate something that we're currently doing now that we need to leave in the rearview mirror. We need to stop. É importante que você também identifique coisas que você está fazendo agora e que você deveria deixar para trás, quer dizer, vê-las apenas pelo espelho retrovisor. Maybe that's something that's intangible. Maybe it's a feeling like you doubt yourself or you're procrastinating. Stop doing that. Talvez seja algo intangível, um sentimento, algo que você tem dúvida de si mesmo. Eu não consigo fazer, então pare de fazer imediatamente. Maybe it's an actual action item that you've done repeatedly and that it's not producing results. And so as a result, you need a change of a course correction, a change of direction. So you need to stop doing this and replace it with that. Talvez seja algo de fato que você esteja realizando, mas que não está gerando nenhum resultado. Então, você precisa avaliar e substituir, parar de fazer isso e começar a fazer aquilo. Because sometimes we just, in this industry, we just say, don't quit, keep going. But guess what? If you're doing something over and over again, expecting different results, and it's the same thing, that's the definition of insanity. Embora a gente ouça com muita frequência a expressão não desista, não pare, se você está fazendo algo que não traz resultados e você continua repetindo e repetindo e repetindo a mesma coisa, esperando resultado diferente, essa é a própria definição da insanidade. I'm going to give you a quote that I think is pretty neat as far as the perspective. Eu vou dar para vocês uma citação que é bem precisa com relação a essa perspectiva. And it says this. Ela diz isso.
Everyone is a genius. Todas as pessoas são geniais. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, it will live its whole life believing that it is stupid. ele vai acreditar a vida inteira dele de que ele é um estúpido. See, the thing is we all have different strengths and personalities and things that we do best. O fato é que cada um de nós tem diferentes talentos, diferentes personalidades e coisas que fazemos melhor. And I believe For Life is a great personal development course. It helps us to sharpen our saws. Mas eu acredito que a For Life é uma tremenda ferramenta para melhorarmos nossas habilidades, para afiarmos os nossos serrotes. But there's only so many hours in a day. Mas só tem um determinado número de horas no dia. If you're a fish and you're good at swimming, then get to the lake. Se você é um peixe e é bom em natação, então vai para o lago. Don't judge yourself by the fact that you can't climb a tree. Não julgue a si mesmo pelo fato de que você não pode subir numa árvore. So evaluate what you're doing day to day with your business. Então, avalie o que você está fazendo dia a dia no seu negócio. Commit to the things you want to start. Se comprometa com as coisas que você quer começar. Identify the things you need to stop. Identifique as coisas que você deve parar. And then the third, and I think maybe the most important step. E o terceiro, e talvez o mais importante passo, continue. Continue. What are you doing right now that is producing the most action, the most traction, the most results? O que você está fazendo agora que produz maior volume de ação, de tração, de resultados? Continue to do that. Continue a fazer isso. I'll give you an example of a team member I had a few years back. Eu vou dar para vocês um exemplo de uma pessoa que eu tinha no time há alguns anos atrás. She was in Kuala Lumpur, Malaysia. Ela vivia em Kuala Lumpur, Malásia. And she was going and doing these weekly trade shows, these events where she would have a booth and she would have all of the For Life products and would talk to people that would go to these fairs. Ela participava, então, dessa espécie de feira, um evento profissional, e ela tinha ali uma pequena cabine onde ela expunha todos os produtos da For Life e conversava com as pessoas a respeito dos produtos. And she was selling the product like crazy at these weekend events. E ela estava vendendo os produtos que nem uma louca nesses eventos semanais. She had a great deal of success. Ela estava tendo muito sucesso. She signed up new teammates. Ela inscreveu novos membros para a equipe. She qualified as presidential primarily based on these weekend trade shows. Ela se qualificou como presidencial principalmente por causa destes eventos de final de semana. Her name was Norizon. Her name was? I didn't get it. Norizon. O nome dela era Norizon. And she called me up and she said, Kevin, I noticed that there's other leaders in For Life Malaysia that are doing so well on social media. E ela, então, um dia me ligou e disse, Kevin, eu observei que tem alguns líderes aqui na For Life, na Malásia, que estão indo tão bem nas redes sociais. She's like, I think I should try to do more social media. E ela então disse, eu acho que eu devia tentar fazer um pouco mais
nas redes sociais. That's good. We should want to stretch, to learn, to grow. E isso é bom que a gente queira se expandir, crescer. But after a few weeks, I noticed that her business was suffering. Mas depois de algumas semanas eu percebi que o negócio dela estava sofrendo. I said, Horizon, what's going on? E eu falei, Horizon, o que está acontecendo? How can I help? Como é que eu posso te ajudar? She said, well, I've stopped doing those weekend shows. Ela disse, bem, eu parei de fazer aquelas apresentações no final de semana. Because I'm trying to build my social media presence. Porque eu estou tentando construir a minha presença nas mídias sociais. See, this is a simple business, but it's not an easy one. Veja, este é um negócio simples, mas não é fácil. She found something that was working. Ela tinha encontrado algo que estava funcionando. But I want you to listen to this part very carefully. Mas eu quero que você ouça essa parte agora muito cuidadosamente. Comparison is the thief of joy. A comparação é o ladrão da alegria. You're not in a race against other for-life leaders. Você não está numa corrida contra outros líderes da For Life. You're not in a race against other companies and their representation. Você não está numa corrida contra outras empresas e os seus representantes. You're not in competition with each other. Vocês não estão numa competição uns com os outros. It's you against you. É você contra você. You've just got to be better today than you were yesterday. Você só tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. Better in May than you were in April. Melhor em maio do que você foi em abril. Better this year than you were last. Melhor esse ano do que foi no ano anterior. And sometimes it's literally better this afternoon than you were this morning. E às vezes é bem ser melhor nessa tarde do que você foi nessa manhã. But don't overcomplicate it. Mas não faça ser mais complicado do que já é. Karen Horizon was doing really well with her weekend shows, but she felt insignificant in comparison to others. Veja, no Horizon, ela estava indo muito bem nas apresentações dela, mas achava que ela estava indo mal em comparação com outros. So as you sit down and you do this with your business, start, stop, continue, I want you to write down a mission statement. Então, quando você se sentar para avaliar o seu negócio, sobre o que você deve começar, parar e continuar, eu quero que você escreva a declaração do seu negócio. And I want you to consider this acronym. Eu quero que você considere esse acrônimo. Because it's good to evaluate ourselves and talk with the person in the mirror and decide what your goals are and where you are now and how you're going to get there. Porque é bom a gente avaliar a gente mesmo e conversar com aquela pessoa no espelho para decidir onde estamos e para onde estamos indo. So if you notice when somebody starts taking like Aqua, the anti-aging product, they take a before picture, right? Because they want to establish a baseline. Observa que quando alguém, por exemplo, usa a linha Aqua, normalmente tira uma foto do antes para poder estabelecer um ponto de partida. But we need to take some transformation pictures of our business. Let's take some before pictures of where our business is right now. A gente precisa fazer aí algumas fotos da condição atual do nosso negócio. Então, vamos fazer uma foto do antes do nosso negócio agora. So this acronym can give you a baseline of where we're starting, okay? Esse acrônimo pode dar, então, um ponto de partida para o que a gente vai fazer.
I want you to think of you and your For Life business and start off with strengths. Eu quero que você comece a avaliar o seu negócio for life pelas forças. What about your personality? What about these products? What about the opportunity? Do you see the strengths in? O que você tem na sua personalidade, no seu negócio, assim como nos seus produtos que você acha que fortalecem? The second is weaknesses. It's also good to know what we need to get better with. O segundo são as fraquezas. É importante que a gente entenda onde a gente pode melhorar. Weaknesses can be made strong in this business. As fraquezas podem se tornar fortes neste negócio. It's like anything else. Every expert you see in For Life, expert presenter, expert this, expert that, first was a beginner. They did it the first time. Assim como se você observar qualquer especialista na For Life, especialista em apresentação, especialista em vendas, especialista em acompanhamentos, no começo ele foi um principiante. Once you have your strengths and weaknesses clearly outlined, uma vez que você tem as suas forças e fraquezas claramente definidas, write down opportunities. Where are opportunities for growth? Opportunities to prospect, opportunities to build. Escreva as suas oportunidades. Onde você encontra oportunidades para crescer, oportunidades para prospectar, oportunidades para construir. And then, last but not least, e por último, mas não menos importante, try to forecast threats. Tente prever as ameaças. What are the elements that could hinder your progress? Quais são os elementos que podem atrapalhar o seu progresso? Possible challenges or objections. Possíveis desafios ou objeções. Because I'll tell you right now, there is no such thing as a roadblock in this business. Porque, olha, eu vou dizer para vocês que não existe um bloqueio no caminho desse negócio. There are speed bumps. O que existem são lombadas. So if you can identify the speed bumps, then you can understand, do I need to take a slight detour? Do I need to just slow down and proceed with caution? But always move forward. Porque se você conseguir identificar essas lombadas, às vezes você pode optar por fazer um pequeno desvio ou reduzir a velocidade, mas sempre se movendo para frente. And when you're evaluating your business, I want to make sure that I end with something that I think is incredibly important. Então, ao avaliar o seu negócio, eu quero concluir dizendo algo que eu acho que é muito importante. And the first is persistency, being persistent. E a primeira coisa é persistência, seja persistente. It's the old adage that heavyweight boxing champions say, if you get knocked down 7, you get up 8. É um adágio antigo que um antigo lutador de boxe dizia: se você for derrubado 7 vezes, levante-se 8. The truth of the matter is this: you show me a business that doesn't have challenges. O fato é que me mostra aí um negócio que não tem desafios. It's hanging out with the unicorns and the leprechauns at the end of the rainbow. Esse negócio é parceiro dos unicórnios e dos duendes lá no final do arco-íris. It does not exist. Ele simplesmente não existe. If you have business and you want to grow, se você tem um negócio e quer crescer,
If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Se ele não te desafia, ele não te muda. If you want to get to somewhere you've never been, you've got to do something you've never done. Se você quer estar em algum lugar onde você nunca esteve, você tem que fazer coisas que você nunca fez. So persistency is in mindset. Então, persistência é um modo de pensar. Instead of waking up and having your first challenge and saying, why me? This was unexpected. I never saw this coming. Ao invés de você, de repente, perceber que você foi surpreendido por um desafio e começar a se perguntar, por que eu não percebi que isso estava acontecendo? Have that mindset manifested that on the other side of this is victory. So it's time for me to blow through this challenge. Tenha, então, uma atitude diferente, a atitude de ver que o seu sucesso está logo além deste desafio. Então, você detona o desafio e atinge o seu sucesso. But I can tell you something right now. Mas eu posso falar para vocês algo agora mesmo. I've coached a lot of youth sports in my life. Eu treinei vários jovens em esporte ao longo da vida. And people will say, well, what's the most difficult characteristic in an opponent? E as pessoas perguntam, não é? Qual é a característica mais importante em um oponente? Is it strength? É a força? Is it speed? É a velocidade? It's neither. Não é nenhum dos dois. It's those individuals that will never give up, that they just keep coming. São aquelas pessoas que nunca vão desistir. Eles simplesmente vão continuar em frente. If you've got somebody who doesn't quit, that's a difficult opponent, and that's the characteristic of a champion. Se você conhece alguém que nunca desiste, esse é um oponente difícil e essa é a principal característica dos campeões. Now, the second part of the evaluation that's equally as important. Agora, a segunda parte da avaliação, que é igualmente importante, It's easy not to quit if you show up once in a blue moon. é fácil você não desistir quando você aparece uma vez a cada ano. So consistency is the second part of a good business evaluation. Então, consistência é algo muito importante de fazer parte de uma boa avaliação de negócios. You show me your day-to-day activities, I'll show you your direction. Você me mostra as suas atividades diárias e eu vou te mostrar a direção para onde você está indo. It's the day-to-day consistent efforts that move you towards your goals. São os seus esforços diários consistentes que te levam em direção às suas metas. I say it like this. Eu digo isso da seguinte maneira. Elephants don't bite. Elefantes não mordem. Mosquitoes bite like crazy. Mosquitos mordem como loucos. It's the same with your business. É a mesma coisa com o seu negócio. If you show up once a year and come in like an elephant, it's not going to give you much teeth in your business. Se você aparece uma vez por ano, vem como um elefante, isso não vai trazer grandes resultados no seu negócio. It's got to be day to day, every day. Tem que ser dia a dia, todos os dias. Now, notice I said every day. Agora, observem que eu disse todos os dias. People will say, well, Kevin, does that mean every day, all day? Então, as pessoas me perguntam, Kevin,
Isso quer dizer todos os dias, o dia todo? Absolutely not. Absolutamente não. It means having a plan and working that plan. Significa ter um plano e trabalhar, executar este plano. Even if it's just 5 things that you do every single day. Mesmo que sejam apenas 5 coisas que você faça todo dia. But make sure you get those day-to-day income producing activities done. Agora, tenha certeza de que você está realizando essas pequenas tarefas que produzem renda todos os dias? Todos os dias. See, we live in a society that almost glorifies being busy. Veja, nós vivemos em uma sociedade que meio que enaltece muito estar ocupados. And I love effort. E veja, eu adoro o esforço. And busy sometimes is a symptom of business. Agora estar ocupado muitas vezes é um bom sintoma de negócios. But you can work hard and not be effective. Mas você pode trabalhar duro e não ser efetivo. You need to make sure that you're focusing on how to work smart. Você tem que ter certeza de estar concentrado em como trabalhar de forma inteligente. So when you're evaluating your business, I would ask you to ask this question. Então, ao avaliar o seu negócio, eu sugiro que você responda a estas perguntas. We used to have an expression, because I've been with For Life now for 23 years. Nós costumávamos ter uma expressão, agora que eu estou há 23 anos com a For Life. So now you can push a button and get your whole report, right? Porque agora você consegue apertar um botão e ter o seu relatório inteiro, né? Back then, we had distributors that would call up and ask to get a printout and they'd get it faxed to them. So how big your organization was, it could be a pretty thick bunch of papers. Mas antigamente, nós falávamos com alguns distribuidores e pedíamos para eles enviarem os relatórios por fax. E aí o resultado poderia ser um conjunto bem grosso de papel para cada um deles. And Dave Daughtry said to me in those days, e o Dave Daughtry disse para mim naqueles dias, he said, the best action is what gets me traction. E ele me disse o seguinte, a melhor ação é aquela que me dá tração. And I said, well, how do you judge traction, Dave? E como é que você julga a tração, Dave? And he always said, the proof is in the printout. Ele disse, a prova está lá nas impressões do papel. So my point being is, it's good to evaluate the data. What's producing sales for you? What's bringing new customers? What's converting prospects? What's signing up new teammates? That's where you should spend every day. Então, é importante ao avaliar, você avaliar o que está produzindo resultado, o que está trazendo vendas, o que está trazendo novos inscritos, o que está fazendo crescer seu time, o que está te produzindo grandes resultados. É aí que você deve concentrar seus esforços. But once you identify those business building activities, just make sure that they're a part of your daily method of operation. Uma vez que você identificar aquelas atividades que produzem resultados financeiros e aumento do seu negócio, tenha certeza de que elas façam parte do seu sistema de operações diárias. But I've got some good or some bad news. It depends on your mindset. Mas eu tenho notícias boas ou ruins, dependendo aí da sua forma de pensar. Most things that build your business are outside
of your comfort zone. A maior parte das coisas que constrói o seu negócio está do lado de fora da sua zona de conforto. If it's really easy and comfortable, it probably isn't building your business very well. Se é muito fácil e confortável, provavelmente não está construindo muito bem o seu negócio. If it challenges you, it's probably changing your business for good. Se está te desafiando, provavelmente está transformando positivamente o seu negócio. But my final bit of advice when you're evaluating yourself and your for life business. O meu conselho final ao avaliar o seu negócio for life. And this is a great quote that I learned from Eric Worre of Network Marketing Pro. E esse é um conselho que eu recebi do Eric Worre, do Network Marketing Pro. And he says, marry yourself to the process. E aí ele diz o seguinte, case-se com o processo. Divorce yourself from the results. Divorcie-se dos resultados. What do you think that means? O que você acha que isso quer dizer? How can we marry ourselves to the process and divorce ourselves from a result? Como é que a gente pode se casar com o processo e se divorciar dos resultados? I'll tell you what it's meant for me in my business. Eu vou dizer para você o que significa para mim no meu negócio. When I put my head down and I do the things that build the business, quando eu abaixo a minha cabeça e me dedico a fazer aquilo que constrói o meu negócio, I notice that the results just come as a byproduct. Eu percebo que os resultados vêm meio como um resultado natural. You know, it's interesting because one of the great motivational speakers and authors this industry has ever seen. What's the name? Is John C. Maxwell. Ok. Dos grandes autores, escritores motivacionais neste nosso negócio, chama-se John C. Maxwell. He's wrote over 100 books. Ele escreveu mais de 100 livros. And somebody once said to them, how did you write so many books? How have you been an author of so many books? E aí as pessoas vêm cá, como é que você consegue escrever tanto? Como é que você conseguiu ser autor de tantos livros? How did you do it, John? Como é que você fez isso, John? And his answer is pretty classic. E a resposta dele é bem clássica. One word at a time. Uma palavra de cada vez. See, people see 100 books and they're overwhelmed by how did you do that? That's the result. Veja, as pessoas veem mais de 100 livros e pensam, nossa, isso é um trabalho muito grande. Eles veem só o resultado final. But John C. Maxwell understood the principle of marrying himself to the process, one word at a time. Mas o John C. Maxwell, ele percebeu a verdade do princípio de casar-se com o processo e escrever uma palavra de cada vez. We're co-authoring a beautiful book together, my brothers and sisters. Sorry, I didn't get it. We're co-authoring a beautiful book together. Nós estamos escrevendo juntos um livro muito bonito. Focus on one word at a time, and it's going to be a masterpiece. Focado em uma palavra de cada vez e vai ser uma obra de arte. So I appreciate you spending some time with me tonight. Eu agradeço a vocês por passarem esse tempo comigo hoje à noite.
and I'll turn the time back over to Anderson. Thank you so much for your help, Jonathan. E vou devolver o tempo agora para o Anderson. Muito obrigado, Jonathan. Thank you, Kevin. Muito, muito obrigado. Que privilégio nosso ter você aqui conosco, Kevin. Obrigado, Jonathan, por essa tradução incrível. Eu preparei um resumo das palavras do Kevin, para que nós possamos aí ter um acesso fácil, né, em menos de um minuto, dos pontos principais tratados por ele. O meu desafio segue sendo aquilo que eu postei no convite para você estar aqui hoje. Mude a sua vida. Mude a forma como você trabalha. Avalie os pontos aqui tratados e incorpore no seu dia a dia. As 3 primeiras dicas do Kevin. O que você não está fazendo que precisa começar imediatamente? O que você está fazendo que você precisa parar imediatamente? E, por fim, quais aquelas coisas que você está fazendo, está dando resultado e você precisa fazer melhor ainda? Se nós juntos colocarmos isso em prática, vamos chegar longe, muito longe, não é mesmo, Jonathan? Exatamente, muito obrigado. Eu gosto... o Kevin falou algo que eu realmente aprecio, porque um líder, assim, talvez um dos maiores líderes que já andou nessa terra, ele que é Gordon B. Hinckley, ele certa vez disse a seguinte frase que acho que resume bem o que Kevin nos ensinou hoje. Ele falou, olha, muitas pessoas me perguntam qual é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é simples. Faz tudo que você sabe que deve fazer e para de fazer tudo que você sabe que não deve. Eu acho que isso é fantástico. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos. Obrigado, Kevin. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. E vamos abrir o microfone para falar boa noite aí para o Kevin, por favor. Conseguimos abrir? Boa noite, Kevin. Boa noite, Diana. Boa noite, Excelente. Boa noite. Boa noite, Kevin. Obrigado. Obrigado, gente. Até amanhã. Tudo de bom. Sucesso. Tchau.